a tendência é que o Duqueiroz jogue. Então o Corinthians já tem ali no meio campo, junto com o Cantillo, já um respiro muito maior, né? 2 jogadores com a capacidade maior de construção, de levar a bola para o ataque, que para mim foi o grande problema que o Corinthians teve na Neoquímica Arena. A tendência também é que o Rafael Ramos seja o lateral direito e muito também, até a notícia do nosso amigo Marco Belo, que o Corinthians joga com 2 laterais esquerdos, né? Fábio Santos e o Lucas Piton. O que isso quer dizer? Pode ser uma linha de 3, com o Fábio Santos sendo ali um zagueiro pela esquerda, ou uma linha de 4 com o Lucas Piton jogando na linha de meias, né? Como a gente fala, como extremo, como jogador de ponta mesmo. Então, essa é a expectativa, mas a gente vai ter que ficar de olho. A gente está aqui na Bombonera, mais tarde a gente vai estar ali no hotel do Corinthians, justamente para ver quem chega, quem viajou, já que o clube não solta os relacionados, não tem dado notícias de quem está bem, quem está mal. A notícia, inclusive, do Marco Belo é que o Fagner e o William treinaram, mas no time reserva, então vão ser ali testados também. Então a gente vai ter que ficar de olho, mas essa notícia de ter o Duqueiroz, o Cantillo voltando de suspensão, o próprio Rafael Ramos também, que é um cara que tem segurado bem a peteca quando o Fagner não está em campo, acho que já são boas notícias, até porque a gente estava vindo para cá, no avião, alguns corintianos, e a gente via muito essa questão do Corinthians, do corintiano muito preocupado, quem joga, quem não joga. Então, vamos ver se a notícia realmente vai ser boa. Boa, Renatinho. Quer dar uma passeada aí na Bombonera? Dá pra andar de onde você tá ou não? Tô pedindo o impossível, porque o povo vai pra rua, a gente já quer colocar logo em cilada, né? Só pra dar uma olhadinha nesse caldeirão aí, o Corinthians chega hoje, né, depois das 6 horas da tarde, a gente consegue dar uma olhadinha aí? Consegue, vou pedir aqui pro Damian. Damian, na rodada em estádio de Boca? Sim, na cancha. Ó, tô arranhando já, hein, gente? Aí sim! Tá bonito, hein? Sim. A gente tem visto aqui, Dani, o preparo que sempre tem, né, no estádio, pessoal trabalhando muito com o gramado. A Bombonera está passando por muitas obras, né? Um estádio bastante antigo, a gente já rodou bastante aqui. Inclusive, a gente ficou lá em Simão, aonde a torcida do Corinthians vai ficar. E a impressão, assim, você olha para baixo, dá até uma certa vertigem. É muito alto e é muito íngreme também. Então, muita reforma, principalmente, lavando muito o estádio. E aqui tem muito torcedor chinês também no museu do clube. Então, aqui, amanhã, o negócio vai estar borbulhando aqui, a coisa vai ser pesada e o Corinthians vai ter que lidar com essa pressão também. Ô, Renatinho, fica um pouquinho aí Ali, com a ó. gente. Eu sei que daqui a pouco você vai ter que ser liberado, mas fica um pouquinho aí com a gente. Pode chamar qualquer informação, quiser bater papo. Acho que é jogo para isso. Porque quando você tem um jogador em boas condições, um jogo desse tamanho, ele te impulsiona para mais, assim. Então, se tem um pouquinho de dor, essa dor some. Se você tem qualquer incômodo, esse incômodo desaparece, porque é um jogo gigantesco, importante para essa caminhada do Corinthians. Então, assim, é um dia muito especial, né, para o torcedor corintiano. E as notícias também para esse jogo contra o Boca são mais animadoras do que a gente estava imaginando. A volta do Duqueiroz, para mim, é um ponto muito central, né? Porque para montar o restante do time, eu tenho a sensação que tudo vai passar por essa volta do Du. Quero ouvir para vocês se tem algum... Eu acho que o Fagner também, se jogar, obviamente, muda muito... O William, claro. Mas claro... João Vitor, não. E a gente falando de questão técnica, o William, óbvio, eu acho que ele está até, num outro lugar. O problema da situação do Du é que você consegue pensar em alternativas nas outras situações. O Rafael Ramos não vai ser o Fagner. Quem for repor a vaga do William não vai ser o William, mas você consegue... O problema é que o Du já estava sendo uma situação importantíssima para um time que não tem o Maicon. Quando a gente olha para a fase de grupos, era um Corinthians do Maicon. Depois, sem o Maicon, começou a ser um Corinthians que era desenhado a partir do Du no meio campo. Você não tem o Maicon, você não tem o Du, era um Corinthians que não existia. O resultado, o não futebol da última semana tem muito a ver com isso. O resultado do fim de semana tem a ver com o não Corinthians, que estava disponível para entrar em campo. Então, acho que a volta do Du, eu acho que dialoga muito com isso que o Capita falou. Por todas as informações dos últimos dias, não tem a ver com estar 100%. Tem a ver com a necessidade da partida. Se você tiver numa condição mínima aceitável, você precisa dele. E acho que os outros jogadores vão passar por isso. Agora, é muito triste para o torcedor corintiano, para quem gosta de futebol brasileiro, que me parece que ninguém vai chegar a 100% para um jogo tão decisivo da temporada. Você está indo ali muito no limite da avaliação, no limite da recuperação do final de semana. O pai do William postando que ele está dentro de casa com um profissional, com material, tentando. É preocupante, porque a gente sabe o que é a Bombonera. O Corinthians, em recuperação na fase de grupo, já teve muita dificuldade na Bombonera. Um Corinthians sem condições
no mata-mata, jogando fora, precisando de resultado, vai ter mais dificuldade ainda. Então, assim, o que eu acho do Dudu é isso. O Dudu já era um plano B muito bem, isso não é demérito ser um plano B, de algo que vinha funcionando, do Maicon. Não tem Maicon. Não ter o Dudu estava sendo um buraco considerável. O Cantígio não faz. O Cantígio não entrega o que tem que ser ali com o Maicon e com o Dudu. O desenho de um político começou a se acertar sem muito tempo para treinar. Era com um dos dois e ele voltando, você pelo menos recupera essa perda que você teve por ali. Acho que tem outra questão, né, Facinca? A questão do Corinthians priorizar. Eu entendo que tem sempre que priorizar mata-mata e acho que é o que acaba acontecendo. Por mais que você fale, não, a gente tem o brasileiro, não pode largar. Mas quando chega numa situação como essa, a prioridade ela vai para o mata-mata. E aí tem uma outra questão que eu quero te ouvir também. O Mantuan. Não, pelo amor de Deus. Libertadores, oitavas de final contra o Boca. Mas há quem diga que tem pouca chance de título. Há quem diga, então, tem que se sintonizar um pouquinho no radinho do futebol, né? Com todo respeito, né? A sintonia dele tá em Marte, daí tá em Plutão, não tá na Terra, no que funciona. Desculpa, né? Não dá para se sintonizar fora da Libertadores nunca, independentemente de chance de título, não. Espera um pouquinho, né? Quantos exemplos que a gente já não teve de Libertadores, de times que ninguém dava nada, bateram campeões, né? Enfim, e o Corinthians é forte o suficiente para passar pelo Boca, mesmo na dificuldade, e para fazer uma Libertadores para brigar por título. A expectativa é essa. Se não, como não tá com favoritismo no Palmeiras, mas, gente, é o Corinthians, é um time forte, uma camisa pesada, e se passar desse Boca, vai gigantesco para as quartas de final, enfrentar ou o Flamengo ou o Tolima. Provavelmente o Flamengo, e teremos um duelo histórico. Agora, para esse jogo em específico, Gil, para mim, é fundamental. O Gil, independentemente do momento dele já não ser mais aquele zagueiro vigoroso fisicamente e tal, mas o Gil tem uma coisa que nem o João e nem o Raul tem: colocação. Um jogo como esse, a colocação é fundamental para você não se desorientar num jogo em que vai ser muito tenso, de um adversário que vai te forçar espaço, que vai buscar as infiltrações, Ebajos, Vija, Benedetto, um cara muito chato. É um jogo em que, por ser um jogo de xadrez, como a gente brinca, um descuido para um centroavante como o Benedetto, ainda mais um cara se sentindo à vontade dentro de casa, é mortal. E o Gil é um cara que, acima do João e do Raul, ele te dá essa segurança. Pode não ser um cara do primeiro combate, aquele zagueiro mais rápido, mas você tendo um time que vai travar, como provavelmente se voltar o duo, tendo o Rony, que foi uma grata surpresa. Aliás, o Corinthians é o time que mais revela jogadores num período improvável de jogos impossíveis, né? Enfim, como sempre surge um personagem do nada no Corinthians e esse cara se torna uma peça fundamental. Foi um Cássio em 2012, como ninguém esperava, sai o Júlio César, não tem goleiro, entra aquele grandalhão e pega tudo e se torna quem se tornou. Como um Índio, que o Fábio Luciano conhece muito bem, que ninguém dava nada. Como um Edu naquele time também, ninguém dava nada. Saiu o Rincon, o que a gente faz com esses caras e entra um Edu, que é um... Então, assim, o Corinthians sempre tem um personagem improvável e pode ser um Rony, que ninguém dá nada, mas pode jogar um futebol simples, objetivo e resolver a parada do Vitor Pereira. Então, um Corinthians muito bem fechado, um Corinthians muito bem protegido, tendo esse Gil de volta, para mim pode ser o grande reforço desse Corinthians para o jogo de amanhã. Um zagueiro com colocação e que não cai em pilha de jogador, que amanhã vai ser também um jogo muito psicológico. Opa, dentro da Bomboneira contra o Boca. Deixa eu só... boa, vamos passar essa tela aí que eu quero ouvir o Renatinho também sobre isso. Não tem como você pensar de outra maneira, né? Tá aí, ok. Quarto no Brasileiro, próximo jogo é contra o Flamengo, se perder sai do G4, 0-0 em casa com o Boca e agora tem a volta, e aí Flamengo ou Tolima nas quartas, e na Copa do Brasil... 4-0 em cima do Santos, aí está muito bem encaminhado. Eu posso dizer que está classificado? Vocês me dão essa licença poética? De dizer que mesmo jogando na Vila Belmiro, o Corinthians está classificado e o futebol, na Copa do Brasil? Eu tenho uma frase muito forte e original, hein? O futebol é uma caixinha de surpresa. Muito bem, Pedro Ivo Almeida. Eu quero te ouvir mais sobre isso. Deixa eu só liberar o Renatinho lá na Bomboneira, porque ele vai trabalhar muito hoje e amanhã, Renatinho. A gente quer contar com você aqui amanhã também, mas eu quero te ouvir sobre essas doses, né? Como é que se dosa uma coisa dessa? O meu entendimento é que dentro da Bomboneira, com esse 0-0, não dá para dosar nada. Vai todo mundo com a força que tiver para tentar essa classificação. Não tem como ser diferente. Se a gente for pensar assim, se o cara for um risco
de você colocar ele em campo e com poucos minutos ter que substituir, aí tudo bem. Eu acho que isso aí você tem que segurar, por mais que são 5 substituições, acaba quebrando um pouco a estratégia de jogo. Mas assim, o Fazicani falava do Gil e talvez ele seja o menos badalado aí dos caras que são dúvidas, mas eu tô muito com ele na questão do posicionamento, porque vai ser um Corinthians que vai precisar proteger muito bem a sua área. Talvez até menos do que o jogo na Neoquímica Arena, onde o Corinthians propôs mais, ficou mais com a bola. Aqui eu não imagino o Corinthians tendo o controle da posse o jogo inteiro. Imagino o Corinthians em alguns momentos tendo que baixar um pouco o bloco. E o Boca, apesar de não viver um grande momento, é um time que oscila bastante também. É um time que é muito forte pelos lados. Tem o retorno do Fabra, que é o lateral esquerdo, faz a dobradinha ali junto com o Vidia pelo lado esquerdo. Então eles têm a jogada muito forte do Vidia segurar a bola, trazer para dentro, esperar, e aí o Fabra fazer a ultrapassagem. Do lado direito também. É um Boca muito lateral, é um time que joga muito pelos lados do campo, inclusive um Boca que tem dificuldade para jogar pelo centro. Quando precisa jogar mais por dentro, achar passe entre linhas, é um time que tem pouco repertório. É um Boca que em alguns momentos fica muito ali, fácil de decifrar. Mas é um time que pelo lado chega muito, cruza muito a bola. O Benedetto é um cara que dentro da área tem uma colocação muito forte, é um cara que não precisa de muitos toques, né? Ele é um jogador que se a bola aparecer, ele consegue finalizar muito bem. O Paul Fernandes também é um cara que chega na área, que infiltra. Então, vai ser um Corinthians muito necessário de proteger essa área, de estar num jogo aéreo muito agressivo, muito concentrado, porque vai ser um Boca que vai trabalhar pelos lados. É um Boca descansado, inclusive, fez que nem o Corinthians, colocou todo mundo reserva no jogo de sexta. Também tomou uma traulitada, que nem o Corinthians tomou 3-0 do Banfield. Mas o jogo aqui amanhã vai ser totalmente diferente. E o Corinthians, com esses reforços, vai precisar muito da velocidade dos seus pontas. Eu estou pensando muito nisso, porque vai ser um Boca que vai sair mais para o jogo. E com a volta desses jogadores, um Corinthians que vai conseguir sair um pouco melhor com a bola. Não sei se os amigos aí concordam, mas na Neoquímica Arena, para mim, a grande dificuldade do Corinthians foi sair com a bola com qualidade e levar a bola para o campo de ataque. Dani. Boa, Renatinho. Obrigada. Um beijo. Boa sequência de trabalho aí para você, viu? Tchau. E eu vou jogar para cá a pergunta do Renato e também quero te ouvir sobre o Mantuan. Eu acho que tem que usar até a hora de ir embora. Sim, e vai ser usado, Dani. Vai ser usado porque é um jogador muito importante, um jogador que entendeu muito bem o que é o Vitor Pereira. A gente falou que até no primeiro jogo em Itaquera, ele muitas vezes marcava como lateral. E como o Fagner não estava tão bem assim fisicamente, mas o Fagner é super importante, o Fagner marcava como zagueiro para o Mantuan marcar como lateral. Então, assim, já foi lateral com o Vitor Pereira, já foi ponta ou é ponta também, que é a posição de origem dele. E quando ele tiver condição, não for para o Zenit, ele está aí para ser utilizado e vai jogar. Vai ser uma surpresa muito grande se ele, por exemplo, não começar amanhã ou se não for utilizado amanhã na Bomboneira, né? É que a gente não tem como controlar o que vai acontecer no jogo, né? A gente faz uma projeção aqui, às vezes o jogo te leva para outro lado. Você imagina o jogo de um jeito, ele fica de outro. O que é importante para o Corinthians nesse momento também, a gente não pode esquecer, e o Vitor Pereira parece que tem consciência disso, é o seguinte: os problemas todos nós conhecemos. Ele tem de encontrar soluções agora. Não adianta falar, fulano não pode jogar, fulano não pode jogar. Tá bom, esses aí não podem jogar. Né? Esses aí não podem jogar. Ele tem que pensar no time e a estratégia para amanhã ser classificado da Argentina. Acho que há condição para isso. O duelo está muito equilibrado, está muito parelho. Claro que alguns jogadores fora têm um peso, são desfalques que para o Corinthians tem um peso grande, mas está muito longe de estar alguém, na minha avaliação, mais encaminhado para passar. Tem o fator Bomboneira, o fator casa. Agora, o jogo em si, é muito importante a estratégia que o Corinthians vai ter, porque na estratégia o Corinthians pode levar vantagem para ser classificado amanhã da Bomboneira. O Renatinho falou uma coisa interessante, né, sobre a saída de bola ali, que foi isso que prejudicou. Eu vi que você falou um sim concordando com ele. Sim, o Corinthians vai ter que usar muito também o próprio lado. Não vejo um Corinthians amanhã precisando de um centroavante. Primeiro que ele não tem. Nem que precisasse. E segundo que ele pode... Que pode jogar centroavante, né? Tem algo que me preocupa, mas é o 9. Não. O quê? Eu digo o seguinte, Rafa, é um Corinthians que precisa ser muito cirúrgico e muito atento a todas as fases do jogo. O Roger não é. A todas as fases do jogo ele não é. Não é um cara que sem bola, e amanhã vai ser um jogo muito sem bola também, que ele vai te entregar. Esquece. Não vai ter bola. Né? Vai ser muito pouco jogo com bola para o Corinthians. E aí, Pedro, é o seguinte, tem que ter um ataque rápido. Se o William conseguir jogar mesmo que no sacrifício, o William com o Mantuan ou o Watson,
Você faz a linha, então, aí se jogar o Watson à frente com o Mantuan, Rony, Duqueiroz e Piton, Fábio Santos, Gil, caso esteja à disposição, João Vitor e o lateral direito, que a gente espera que seja o Fagner, né? Porque é um jogador que tem mais potencial. E você faz um time que, ao mesmo tempo, trave o Boca, trave esses corredores, por onde o Boca é sempre muito forte, principalmente o lado esquerdo, mas que tenha velocidade de saída. Aí tá morando perigo. O Renato já trouxe o assunto aqui pra gente, passou a bola pra cá. O que o Corinthians não teve na Bombonera no primeiro jogo, principalmente no primeiro tempo? Velocidade. O Corinthians não conseguia sair, o Corinthians não conseguia ter a bola. O Corinthians faz um gol num lance muito isolado, é bom lembrar. O Corinthians não tem a bola, o Corinthians sofre o primeiro tempo inteiro. Tanto que tem a mudança do primeiro para o segundo tempo no intervalo, se eu não me engano, Cantígio e Renato, para tentar ter a bola. E aí tudo sai do plano quando o Cantígio tem aquela expulsão boba. Mas o Corinthians tem dificuldade para sair jogando, independente de ter o duo amanhã, não é o melhor duo. E é um Corinthians que eu acho que tem muito a ver com a situação de como vai encarar esse início de jogo. O Corinthians na Bombonera já foi assim, um Boca sem tanta qualidade para ter a bola. Já impôs dificuldade ao Corinthians na fase de grupos. Eu tenho para mim que esse cenário da saída de bola, ter a bola do Corinthians amanhã é fundamental. Porque se você deixar ser pressionado dentro da Bombonera com um time que evoluiu da fase de grupos para cá, você vai sofrer. Essa saída rápida você não tem. Você não tem uma referência para esticar a bola, parar e tentar trazer. Seus jogadores de beirada, qual a situação? Que formação? Eu acho que está passando muito por resolver um problema de início de jogo da fase de grupos que o Corinthians não conseguiu. E aí o pior, porque começou a ter esse problema também em jogos aqui, do consumo interno, do cenário brasileiro. Então eu estou muito de acordo com o Renatinho. Acho que a bola... Como essa bola vai sair, como o Corinthians vai conseguir reter essa bola, é uma preocupação. E acho que o fundamental, o Corinthians teve problemas seguidos com questão psicológica, questão de entendimento, questão de como você encara o peso de um jogo. Não foi bem na Bombonera lá atrás, precisa corrigir nem passar perto disso agora. Capitão, você fecha aí pra gente fazer o intervalo? Não, diante de tudo isso, o Corinthians classifica. Opa! Essa hora é amanhã. Quando a Maré joga contra... Isso era para amanhã, Fábio. Você está antecipando o roteiro do programa. Tempo normal ou nos pênaltis? Eu achei ótimo. Não, o Corinthians vence no Eu tempo achei que normal. antecipou o roteiro do programa. Se tivesse tudo maravilhoso, Capita, aí ia dar ruim. Se tivesse tudo maravilhoso, ia ser um pouco mais difícil do que com esse cenário, que é a cara do Então, já que Corinthians. você falou que o capitão bagunçou o roteiro do programa, você chama o intervalo. Agora, intervalo no F90. Na volta, tem mais Libertadores.